Primeira coisa, deixa eu reverenciar e aplaudir a performance do Mark pro beijo que o Jay deu no Santi. Gente, que coisa maravilhosa. Que satisfação, que trabalho bem feito. Mark, eu já sou fã, eu já te amo, agora eu só amo mais. Segunda coisa, agora sim, tamo namorando! Ô, Glória, demorou. Mas veio aí, gente, agora é sério, agora de verdade, agora eles estão namorando. Explicando pra quem não viu o vídeo anterior, como eu falei, eu só ia celebrar quando eles conseguissem consumar um namoro com um beijo decente. Eles fizeram bem mais do que isso, o beijo foi muito além de decente, então é isso, só registrando aqui a celebração. Falando do episódio, a gente começa com a vovó no hospital, ela teve uma crise de refluxo novamente, e aí checando o refluxo, eles encontraram outras questões e foi necessário que ela fizesse uma cirurgia. Com tudo isso acontecendo, eles tiveram que chamar a filha dela, que é a mãe do Santi, que ele não via já há bastante tempo. Provavelmente desde que ela teve que deixá-lo e ela deixou ele, inclusive, em um dentista, quando ele ainda era muito pequeno. Ela chega, o Santi não fica à vontade com a situação, ele claramente fica chateado, ele se isola, ele não quer nem comer. O Jay, percebendo isso, ele meio que vê uma forma de tentar ajudar e em dado momento ele vai conversar com a mãe dele. Ele percebe que parece que tem alguma coisa mal resolvida, mal explicada na história e ele vai tentar entender. Ela conta pra ele que ela recebeu uma proposta de uma pessoa, de um homem, pra ir pra Bangkok com ele e que ele abriria um salão para ela e que eles iriam fazer uma vida juntos e ela poderia juntar dinheiro suficiente. Só que esse momento nunca aconteceu. O cara acabou que não cumpriu a promessa que fez pra ela, acho que por motivos financeiros, porém ele também abandonou ela pra fugir com uma outra mulher. E ela ficou, a Deus dará, em plena Bangkok. Atualmente ela era, se eu não me engano, diarista, alguma coisa do tipo. Então ela não tinha voltado porque ela tinha vergonha de admitir que estava passando necessidade e ela não queria colocar isso como sendo mais um peso pra ele. Que foi um questionamento que o Jay fez e ela justificou dessa forma. Nisso, o Jay foi tentar apaziguar os ânimos com o Santi. E o Santi falou pra ele, você acha que eu não tentei contato com ela antes, que eu já não dei uma chance pra ela? Ela me deixou num dentista quando eu era pequeno, ela mal tentou contato comigo, você acha justo? Você acha que eu deveria perdoar ela? E o Jay meio que ficou sem argumentos nesse momento e ele deixou pra lá. Nisso, quando chega o dia da cirurgia da vovó, o Jay fala pra ele, vai lá falar com ela, qualquer um ficaria apreensivo com a mãe em cirurgia, vai consolar sua mãe. E ele fala, ela não fez isso por mim quando eu precisei dela, ela não tava aqui pra segurar minha mão. E o Jay fala, você quer se igualar a ela? Então vai lá. O Santi pondera, senta do lado da mãe e segura a mão dela. Nisso vem o vovô e o O'Neill avisar que a cirurgia correu bem, que deu tudo certo e eles meio que celebram juntos. Depois disso, a mãe dele acaba indo pra rodoviária e o Jay vai falar pro Santi, ó, sua mãe foi embora, você nem se despediu dela direito, se a gente correr agora dá tempo ainda. E aí o Santi fala pra ele, por que eu faria isso? Tudo bem, eu sei lidar com a minha família, não precisa se meter, como quem diz, cuide da sua vida. E aí o Jay falou, você sabia que ela é sua maior fã? E ele contou pra ele que aquela fã que sempre manda vários corações, que tá sempre com ele em todas as lives, era na verdade a mãe dele. Ele contou também das questões dela na verdade não ser rica nem nada disso e não estar vivendo no conforto como ele achava. E o Santi fala nesse momento, isso eu percebi assim que eu toquei a mão dela no hospital. Uma pessoa rica não tem mãos ásperas como as dela. Fato é que o Jay explicando toda a trajetória da mãe dele e o quanto ela apoiou ele de longe, o Santi se sente tocado e ele resolve ir na rodoviária. Quando ele chega lá, o ônibus acabou de sair e ele ajoelha e começa a chorar muito e a mãe dele chega atrás e eles se abraçam. E, gente, é um choro assim, de desabafo, sabe? Que você sente que a pessoa tava segurando há muito tempo. Foi uma cena tão linda e a série ainda intercalou a cena dele chorando como se ele ainda fosse aquela criança que ela deixou no dentista. E foi lindo, 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 lindo. Chorei junto com ele, não aguentei. E o Jay tava observando lá de longe, né? Já que ele apoiou tanto. Aliás, que boy é esse, né? Bem que o amigo dele falou que o boy certo, a pessoa certa, é a pessoa do tipo que te ajuda a transformar a sua vida. E o Jay tem feito isso. Essencialmente nessa situação da mãe, ele foi lindo enquanto pessoa e enquanto companheiro também. E sobre a mãe do Santi, ela achava que ela tinha bons motivos, ela fez uma coisa que magoou muito ele. Antes e agora também, a decisão dela de se manter longe também foi ruim pra ele. Mas ela achava que estava fazendo certo. Quantos de nós já não erraram pensando que estávamos fazendo o certo? Eu só sinto muito que tenha sido dessa forma pra eles e tomara que agora a relação deles fique bem. Depois disso, o Jay e Santi estão lá conversando e o Jay fala, sua mãe deixou isso aqui pra você. Era um bolo que anteriormente o Santi falava que não gostava justamente porque era o favorito dele quando ele era criança e porque a mãe dele, com quem ele não falava, que fazia. E agora que tava tudo bem, ele podia comer. Ele começou a comer e ofereceu pro Jay. Você não quer um pouquinho? Aí o Jay falou, você sabe que eu não como doce.
Aí ele, não quer mesmo? Tem certeza? Ele colocou o bolo na boca e olhou pra ele assim, tipo, agora você não quer? Aí o Jay olhou pra ele e falou, você acha que eu não tenho coragem? Ele foi se aproximando pra pegar, aspas, o bolo, e o Sanji, acidentalmente, aspas, deixou cair o bolo. Nisso, o Jay entendeu a mensagem, colocou a mão no rosto dele, aproximou ele do rosto e deu um beijão épico, maravilhoso, lindo nele, que eu já falei no começo da resenha. Vocês já estão ligados que eu já tinha dado spoiler que ele tinha dado o nome e ele deu, gente. E não é desmerecendo o On nem nada, nunca desmerecerei ninguém, deixando isso bem claro caso ainda não tenha ficado. Porém, pareceu que o On demorou para processar o empenho dos lábios do Mark, sabe? Levou um tempo para ele acompanhar o ritmo, que era ritmo de festa, o ritmo melhor de todos, mas ele até que conseguiu e o conjunto final ficou um baita de um beijão. Eles voltam para casa e o Jay sugere que eles recriem o primeiro encontro, só que agora com eles oficialmente namorando. Super fofinha a sugestão. E o Jay fala, inclusive, que eles têm que sair de casa separados para deixar a sensação igual a do primeiro encontro. Quando o Sanji tá saindo, ele encontra a sogra dele, que é a mãe do Jay. E ele não sabe que ela é a sogra dele. Ele simplesmente começa a reclamar da administração como se ela fosse uma transeunte qualquer, dando o conselho dela não estacionar ali pro carro dela não ser guinchado. Ele chama ela de tia e ele fala isso, e ela fica ofendida com o tia e com o fato dele reclamar da administração. Quando ela tá subindo, ela encontra o Jay e ela atrasa ele um pouquinho, começa a conversar, começa a falar que um inquilino falou mal deles, aspas, né, falou mal da administração, logo teria falado mal dela. E ele fala, quer que eu expulse ele? E ela, não, deixa pra lá. Porém, ele tá já pra se atrasar pro encontro com o Sanji, ele precisa sair, só que ele precisa se livrar da mãe dele, e ele não sabe como fazer isso, porque eu não sei bem o motivo, mas ele não contou que tá namorando, ele não contou pra onde ele ia. Então ela se oferece pra ir junto, pra dar carona e tal, e ele fala, acho que pra ela deixar ele na universidade, pra despistar. Quando ele tá saindo, o carro dela tava sendo guinchado justamente pelo que o Sanji avisou antes. Só que quem guinchou o carro dela não sabia que ela era a dona. Nisso, ele aproveita para dar um perdido na mãe dele, larga ela lá resolvendo a questão do carro e corre para encontrar o Sanji. Aí o Sanji já acha que ele não ia vir, alguma coisa do tipo, porque ele até liga para conversar com ele, e aí quando ele vê, ele tá atrás dele, e aí ele fala, falta uma coisa para ficar perfeito. Ele tira um buquê de flores e entrega para eles, e eles vão para esse primeiro encontro. Ansiosa pelo que tá por vir para esses dois, agora que eles estão oficialmente namorando. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow, e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!